O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 7 da manhã. Está a começar o Jornal das 7 com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, foi uma noite de ataques entre Israel e o Irão. As autoridades iranianas responderam à ofensiva israelita na capital do Líbano e, apesar dos apelos de Donald Trump para que Israel não respondesse, Tel Aviv voltou a lançar bombas em várias cidades do Irão, incluindo na capital. Foram ouvidas explosões em várias cidades, Teherão, mas também Tabriz e Isfahan, é o que dão conta as agências internacionais. O espaço aéreo à volta da capital iraniana foi fechado. As forças militares israelitas confirmam que foi lançada uma nova onda de ataques em resposta ao lançamento de mísseis balísticos por parte de Teherão na última noite. Carlos Pedro, temos uma nova escalada do conflito no Médio Oriente. Cerca de uma dezena de mísseis foram lançados desde o Irão contra Israel, sem que haja registro de mortes ou feridos confirmados. O envio de mísseis foi, de resto, celebrado no Irão por muitos iranianos na Praça da Revolução, em Teherão, como mostram imagens divulgadas pela imprensa do país. Foi registado também um lançamento de um míssil a partir do Iémen. A escalada de tensão já levou também ao cancelamento das aulas em Israel, conta a Associated Press. Entretanto, Tel Aviv, que havia dito que o Irão cometeu um grande erro, atingiu também alvos militares iranianos nas regiões oeste e central do Irão. A agência de notícias IRNA informa que pelo menos foram ouvidas 2 fortes explosões na capital e que pelo menos 3 explosões foram ouvidas na cidade de Isfahan. São as primeiras ofensivas nos últimos 2 meses desde o cessar-fogo. E logo após os ataques do Irão, Donald Trump falou ao telefone com o primeiro-ministro de Israel, pediu-lhe para não retaliar, mas, Carlos Pedro, foi um apelo que não foi atendido. O presidente norte-americano confirma ao jornal Financial Times que pediu a Netanyahu para que não continue com a guerra, deixou mesmo um aviso. Trump diz que é ele quem manda e que Netanyahu não terá outra escolha se não aceitar um cessar-fogo com o Irão. Pelo menos, ou pelo que se percebeu depois dos acontecimentos desta noite, o primeiro-ministro israelita optou por responder militarmente contra o Irão. A imprensa de Israel está a dizer que Netanyahu convocou esta manhã uma reunião do Gabinete de Segurança. Carlos Pedro, que está a acompanhar os desenvolvimentos que chegam do Médio Oriente depois de uma noite de ataques. Seguimos em direto precisamente para Tel Aviv, ao encontro do enviado especial do Observador, José Carlos Duarte. Bom dia. As sirenes voltaram a ouvir-se esta noite na capital israelita. Olá, bom dia. Sim, as sirenes ouviram-se pelo menos 2 vezes esta noite, pelo menos aqui em Tel Aviv. Foi essa a impressão, foi aquilo que ouvimos. A primeira vez que as sirenes tocaram foi por volta das 5 da manhã, hora local, aqui em Tel Aviv, menos 2 horas em Lisboa. E depois, passado uma hora, voltaram-se a ouvir as sirenes. O primeiro caso, recebemos logo as informações que tinha sido um míssil do Iémen, que foi enviado pelos Houthis, e depois o segundo foi enviado pelo Irão. E portanto foi esta a situação esta noite. Portanto houve aqui 2 mísseis que foram interceptados pelos sistemas de defesa aéreos israelitas e que não chegaram pelo menos aqui a Tel Aviv. José Carlos Duarte com o relato desta noite. Ele é o enviado especial do Observador a Israel. O primeiro-ministro israelita, como dizíamos, convocou o Gabinete de Segurança para esta manhã. O Irão diz que está a responder à quebra do cessar-fogo por parte de Israel. O presidente dos Estados Unidos confirma que pediu diretamente a Benjamin Netanyahu para não retaliar. É um tema para desenvolver e analisar daqui a pouco no Gabinete de Guerra. E Carla, pelo menos 5 pessoas morreram nas últimas horas, vítimas de um sismo nas Filipinas. Um terremoto de 7,8 na escala de Richter que obrigou a acionar vários alertas de tsunami. O abalo teve epicentro no mar, a uma profundidade de 35 quilómetros. Deu-se esta madrugada, eram 7h30 hora local, 11h30 da noite em Lisboa. O sismo ocorreu numa das regiões tectonicamente mais complexas do planeta, o sul das Filipinas, que se situa no anel de fogo do Pacífico, a cintura sísmica e vulcânica que concentra
concentra cerca de 90% dos sismos registados no mundo. A última atualização das autoridades dá conta de 5 vítimas mortais, mas ainda está a ser avaliada a extensão quer dos danos materiais, quer também do número de vítimas. Nas redes sociais surgem já fotografias e vídeos que mostram a destruição em alguns pontos do sul das Filipinas, edifícios que colapsaram, estradas danificadas. Na sequência deste sismo foram emitidos alertas de tsunami para as zonas costeiras da região. Vamos naturalmente continuar a acompanhar as notícias que chegam das Filipinas. E depois de um ano de investigação, a PSP desmantelou uma rede de tráfico de droga que servia sobretudo famosos. O chamado Uber da droga liderava esta rede com a ajuda de um sócio e com o apoio da própria mãe. Falamos do julgamento da rede de tráfico de droga de Nuno Ricardo, que funcionava na Grande Lisboa. Manteve-se ativa pelo menos entre o verão de 2023 e novembro de 2024. O jornalista do Observador e editor de Sociedade, Pedro Rainho, explica na história do dia de hoje como é que começa esta operação da PSP que acaba por desmantelar uma rede de tráfico de droga. A investigação começa com um traficante, começa a seguir os passos a este traficante e depois o que é que percebe? Que a determinada altura, já no verão de 2024, entre maio, junho, julho de 2024, aparece um sócio do Uber da droga. Portanto, o que aconteceu na prática foi as encomendas eram tantas que já não havia mãos, já não havia capacidade para dar resposta a todos os pedidos que chegavam de entrega de droga. E estamos a falar de cocaína, LSD, MDMA, uma série de drogas psicadélicas. Ora, o Tribunal deu como provado que esta rede de tráfico controlada por Nuno Ricardo, o sócio e a mãe, tinha vários clientes. Muitos deles eram nomes bastante famosos, como explica Pedro Rainho. As que são arroladas como testemunhas no processo eram cerca de 15 a 20 pessoas. Há ali 3 ou 4 nomes que se destacam dos demais. Estamos a falar de atores, de figuras que participaram, antigos concorrentes de reality shows, médicos, e, portanto, pessoas com muita projeção pública, pessoas que facilmente são reconhecidas. Há também um atleta olímpico, um medalhado olímpico. Pedro Rainho, editor de Sociedade do Observador, na história do dia. A sentença que levou à condenação deste dealer dos famosos é pública, foi lida a 28 de maio no Campos da Justiça. Nuno Ricardo, o líder desta operação, foi condenado a 5 anos e meio de prisão. É o único que está a cumprir pena efetiva. O sócio, Lionel Nhaga, foi condenado a 4 anos e meio de prisão. A mãe de Nuno Ricardo a 4 anos e 3 meses. Mas no caso destes 2 últimos arguidos, o Tribunal optou pela pena suspensa. Este é um artigo que faz esta hora manchete no site do Observador. Foi o tema da história do dia de hoje, que pode ouvir já nas plataformas podcast. E o Ministério das Finanças nega atrasos nos reembolsos do IRS. Isto depois da denúncia da bastonária da Ordem dos Contabilistas. Numa entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, Paula Franco denunciou alegadas demoras na liquidação do IRS referente ao ano passado. A bastonária da Ordem dos Contabilistas chegou mesmo a afirmar que ainda são milhares os processos pendentes, mas o gabinete liderado por Joaquim Miranda Sarmento nega as acusações da bastonária. Num comunicado enviado ao Observador, fonte do Ministério das Finanças assegura que o processo está a decorrer com toda a normalidade. Revela que até ao dia 3 de junho foram liquidadas cerca de 3 milhões e 200 mil declarações, mais 200 mil do que à mesma data de 2025. E José Mourinho está mesmo a caminho do Real Madrid. Florentino Pérez venceu ontem as eleições no clube e garantiu a contratação do treinador português ao Benfica. Florentino Pérez venceu as eleições com cerca de 65% dos votos, reuniu mais de 21.700 votos. Do outro lado, o candidato Henrique Riquelme, empresário espanhol, não foi além dos 65% dos votos. Isto significa que 13 anos depois de ter deixado o Real Madrid, José Mourinho prepara-se agora para uma nova aventura no clube madrileno. Florentino Pérez fala no regresso de um grande madrilista. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos. Vamos continuar orgulhosos do Santiago Bernabéu, o melhor estádio do mundo, orgulhosos de ter os melhores jogadores e estamos também orgulhosos do regresso de um dos melhores treinadores do mundo, um adepto do Real Madrid como é José Mourinho.
O regresso de um dos melhores treinadores do mundo são as palavras de Florentino Pérez no discurso da vitória ontem à noite. A contratação de José Mourinho por parte do Real Madrid vai render 15 milhões de euros ao Benfica. O treinador português que foi ainda o protagonista de um curto vídeo em que aparece novamente com a camisola do Real Madrid a confirmar a ida para o clube espanhol. O José Mourinho deve ser oficializado ainda esta semana, é o que estão a avançar os jornais desportivos espanhóis. 7h10. Carla, que outras notícias estão a marcar a atualidade a esta hora? O Presidente da República vai hoje marcar presença no estágio da Seleção Nacional de Futebol. De acordo com a agenda oficial da Presidência, António José Seguro desloca-se até à cidade do futebol, em Oeiras. Vai juntar-se aos jogadores na cerimónia de despedida à comitiva portuguesa antes de seguir caminho para o Mundial. Este encontro está marcado para as 8h15 da noite. Antes disso, a comitiva liderada por Roberto Martínez vai continuar a preparação para o Campeonato do Mundo. Em campo, o selecionador conta já com os 4 bicampeões europeus pelo Paris Saint-Germain, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, e também com Mateus Nunes, que recuperou da lesão. Os trabalhadores dos registros e notariado começam hoje uma greve de uma semana com serviços mínimos para casos urgentes. Pedem o recrutamento de trabalhadores em falta e o cumprimento da recomendação da Provedoria de Justiça para a eliminação de assimetrias salariais. O Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e Notariado denuncia também tentativas de condicionamento por parte do Governo, acusações que o Ministério da Justiça nega. O Papa Leão XIV discursa esta manhã perante os deputados no Parlamento em Espanha, naquele que é o terceiro dia da viagem que está a fazer ao país, que também já foi marcada por mensagens com carga política. No sábado, ao lado do rei Filipe VI, o Papa apelou ao diálogo dos políticos contra discursos polarizadores e simplistas. Já ontem, o líder da Igreja Católica celebrou uma missa no centro de Madrid com mais de 1 milhão de pessoas a assistir nas ruas. Carla Jorge Carvalho e o Jornal das 7.